Questão número 6. Vamos lá. Seja f uma função real que tem o gráfico abaixo, onde y é igual a f de x. Por exemplo, para x igual a 4, y assume o valor 6. Ou seja, quando x é 4, o y é 6, como no ponto destacado. Tá? Então, aqui eles mostraram esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, ó, que o x é 4 e o y é 6. Ou seja, é o ponto de encontro dessas duas retas aqui, tá bom? É aqui, ó, esse ponto aqui que eles estão mostrando pra gente ali no exemplo, tá bom? Apagando aqui, continuando. Determine x de modo que a expressão módulo de y mais 5 tenha valor mínimo, tá bom? Ou seja, vamos fazer uma coisa aqui, tá? Primeiro lugar, eu já tenho aqui, olha só, os pontos. Essa questão aqui eu já daria a resposta sem ter que fazer tudo isso aqui, tá? Porque os valores de x não irão se alterar, tá? Então vamos lá. Os valores de x dessa função quadrática aqui, que a gente está vendo que é uma parábola, a gente sabe que é, botar aqui do lado, opa, sair aqui, olha só, x1 que é igual a 1 e x2 que é igual a 3, tá? Isso aqui, pessoal, para quem não tem, assim, um grande conhecimento sobre função quadrática, aquele resultado da equação do segundo grau, quando você descobre o x1 e o x2, significa que esse x1 e o x2 são os pontos que são os pontos em que o gráfico intercepta, ou seja, corta aqui o eixo x, tá? O x1 e o x2 são os pontos onde o gráfico corta o eixo x, tudo bem? Até aí tudo bem, né? Já fizemos uma coisa. Agora, a gente precisa saber o seguinte, tá? Para a função modular aqui, ó, tá? Essa expressão aqui, ó, módulo de y mais 5, ela vai ser desse jeito aqui. Eu preciso explicar uma coisa aqui primeiro. A gente sabe que o módulo de um valor, ele nunca é negativo. Ele é sempre positivo, tá vendo? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho um módulo, tá? Vou botar aqui, ó, 3 e menos 3. O módulo, tá? O módulo de 3 é 3. E o módulo de menos 3 também é 3. Ou seja, sempre vai ser o resultado positivo. E o que ocorre aqui, nessa função aqui, eu vou mudar aqui a cor aqui, tá? O que ocorre nessa função aqui é que nós temos aqui, ó, valores negativos, tá? Então, isso não pode acontecer. Então, uma função modular, você pega esse valor que foi aqui negativo e você projeta ele para o lado positivo, tá? Você tenta espelhar de forma simétrica tudo que está negativo no eixo y, tá? Para a parte positiva do eixo y. Ou seja, isso aqui vai ficar basicamente assim, ó. Pronto, tá? Esse gráfico vai ficar basicamente assim. Deixa eu só arrumar aqui, ó. Ó, desceu aqui, subiu aqui e foi lá para cima. Basicamente isso, e apaga esse pedaço aqui negativo, tá bom? Vamos supor que a gente apagou isso aqui. Deixa eu vou apagar de verdade, ó. Meter aqui uma caneta branca, tá? Para apagar isso aqui, ó. Pronto, apaguei, só que agora eu vou ter que arrumar isso aqui. Vamos lá. Aqui é 1 e aqui é 3. Bom, isso aqui eu já comecei pelo módulo, tá?
por essa função módulo aqui, tá? Agora, nós temos o mais 5. O que acontece quando a gente tem uma expressão, uma função, onde é o módulo, quer dizer, a gente já levou ele positivo, e mais 5. O que significa mais 5, pessoal? Que nós temos que subir todos esses valores mais 5. Ou seja, aqui, ó, eu vou ter que, como aqui, ó, mais 5, eu vou ter que aumentar 5 aqui, deixa eu aumentar aqui a caneta, tá? Nesse eixo Y aqui, ó. Então, se aqui, ó, tá aqui no zero do Y, então vai vir para cá, ó, por 5, tá? Se é mais 5, então vai vir para cá por 5. Então, a minha nova função modular, no caso, olha só, função, olha só, módulo de y ela vai ficar assim. Agora, módulo de y mais 5, que é isso aqui, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Ó, eu vou ter que mudar tudo para cá, tá? Tudo para cá, tudo para cá, e esse ponto vai fazer isso aqui, ó. Ou seja, a minha função vai ficar assim, tá? Subir 5 para cá, subir 5 para cá. Ou seja, essa daqui em laranja, tá? Eu vou apagar agora esse verde aqui. Esse aqui em laranja é a minha função, tá? Modular aqui, ó, módulo de y mais 5. Eu subi 5. Agora, determine x, tá? Para a gente determinar o x aqui desse ponto, é só a gente projetar, tá? Projetar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Projetado aqui, ó, uma reta para cá, onde está o x. Ó, o x aqui, ó. Pronto. x1, tá? O x1 e o x3. Ou seja, os valores de x para a função módulo de y mais 5 serão os mesmos que as demais funções apresentadas. Basta fazer uma projeção, tá? Nos pontos. Ou seja, o x1 vai ser 1 e o x2 também vai ser 3. Ou seja, a resposta é a mesma. Por isso que eu falei lá no início que a resposta para esse problema aqui já dava para matar, já que seria esse mesmo. Tudo bem? Então, vamos para a próxima questão.